Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial de sexta-feira. Hoje, comigo aqui no estúdio, Josias Pereira, repórter do Super FC. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido? Muito boa tarde a todos os nossos internautas. Vamos falar sobre essa 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que sejam resultados melhores para o Cruzeiro, né, que realmente tem passado por grandes dificuldades, e que o Atlético continue aí na sua campanha, né, buscando esse título brasileiro tão desejado pela torcida. E lembrando, amigo internauta, que você pode mandar a sua pergunta. Claro, o Atlético vai pegar o Náutico lá em Recife, 4 horas da tarde, no domingo. E o Cruzeiro, no mesmo horário, pega o Vasco da Gama lá em Varginha, já que também já está cumprindo penas devido aos incidentes lá no Estádio Independência contra o Atlético, né? Vamos começar então aqui falando, Josias, com a tabela do campeonato e também a rodada de classificação do Campeonato Brasileiro? Vamos lá, Cabi. Vamos lá, o Fluminense é o líder com 53 pontos, seguido do Atlético com 51 e o Grêmio com 47. O Vasco fecha o G4 com 42. O Cruzeiro na oitava posição ainda sonha com o G4, né? Tem 34 pontos. Virando a página, na zona de rebaixamento. Não, vamos começar um pouco antes. O Flamengo é o 16º com 27 pontos. Agora, na zona de rebaixamento, tem o Sport com 23, Figueirense com 22, Palmeiras com 20 e Atlético Goianiense com 17. Tá aí os jogos da 25ª rodada. O Fluminense pega o Atlético Goianiense no Engenhão, o São Paulo pega a Portuguesa lá no Morumbi. Os jogos de domingo são bastante jogos, né? Bahia e Figueirense, às 4 horas da tarde, lá no Pituaçu. Palmeiras e Corinthians fazem um clássico paulista lá na Arena Barueri. Cruzeiro e Vasco se enfrentam em Varginha. Curitiba e Santos se enfrentam lá no Couto Pereira. Náutico e Atlético lá nos Aflitos. Ponte Preta e Botafogo jogam no Moisés Lucarelli. Flamengo e Grêmio se enfrentam no Engenhão, enquanto Inter e Sport jogam no estádio do Beira-Rio, que hoje não é um estádio, né? Um pedaço de concreto. Reforma total, né? Não acaba, né? A gente vai sempre falar aqui, a gente sempre vai bater a mesma coisa. Como é que o Internacional de Porto Alegre, esse time que é campeão do mundo, joga no estádio que está destruído. Mas enfim, depois a gente conversa mais sobre essa situação, né, Josias? Com certeza, né? É a situação até que o Fernandão falou que tá querendo mandar os jogos fora já do Beira-Rio. Já passou da época, né? Com certeza. Tarde, né? Bom, então vamos falar agora um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro sofreu um revés, né? Uma palavra bonita. Os paulistas gostam muito do revés, né? Revés. Sofreu um revés no meio de semana contra o fraco e horroroso time do Figueirense. Logicamente, o Cruzeiro consegue ser pior que esse Figueirense, né? 2-0 lá no Orlando Scarpelli. O que você achou desse jogo, Josias? É difícil até encontrar, né, palavras para expressar o que então foi tá aquela bom. partida. Então, internauta, eu vou pedir a sua licença e vou fazer uma pergunta para o Josias. Correto. Por que Celso Roth entrou no 3-6-1, Josias? Coisa de futebol. Você não vai conseguir Não, me nem responder, coisa não de é futebol. possível. Não tem explicação, né? Porque... Não é possível que você não vai conseguir me responder. Não, ele quis retrancar o time contra o Figueirense, né? Contra o segundo pior time do campeonato, Exatamente. ele quis retrancar o time, Josias? Retrancar o time total, contra o segundo pior time, como você disse. Como é que pode? Não, é inexplicável, né? A situação, porque a tendência, pelo menos, é que ele colocasse ao menos 2 atacantes ali para tentar fazer uma coisa, porque o Cruzeiro, olhar na tabela de classificação, a gente vê o Cruzeiro em 8º, né? E o Figueirense lá brigando para não cair, né? Essa é a lógica dos torcedores, mas a lógica do treinador é bem diferente. Então, conseguiu um empate lá, quem sabe, né? Era uma coisa que ele tinha em mente. Mas 3-6-1, na hora que ele colocou aquela escalação, a gente já começou a cogitar aqui na redação, falar que realmente o Cruzeiro poderia sofrer a derrota, e foi isso que aconteceu. 2-0, um time errando todos os passes que você pode imaginar no mundo, lances bizarros, aquela furada do Tinga lá, que dali já é uma coisa que entra na galeria dos piores momentos do futebol. Um cruzamento que o Charles tentou, que ele jogou a bola na arquibancada. Lance bizarro, não dá nem pra explicar o que aconteceu naquele jogo do Cruzeiro. Ok, você já explicou muito bem como é que foi o jogo, né? Agora, o Lúcio Moura aqui de Belo Horizonte, obrigado, Lúcio, pela sua participação aqui conosco. Ele tá perguntando o seguinte: será que ninguém vê que a zaga do Cruzeiro é péssima? Lúcio, a zaga do Cruzeiro não é péssima, ela é horrorosa. Ela é desastrosa, ela é muito fraca. É um time muito fraco, do ataque
ao goleiro. Até o Fábio tem falhado, né, em algumas jogadas. Tá muito inseguro na hora de sair do gol. Mas no caso da defesa, no caso da dupla de zaga, uma zaga formada por Matheus, por Léo, por Vitorino, por Thiago Carvalho, esqueci de alguém? Donato. Rafael Donato. Então, é complicado. como é que um treinador vai chegar e falar assim, olha, vamos montar uma defesa? Você não tem material humano, você não tem mais material humano, o time é muito fraco. Com certeza, os volantes não conseguem exercer uma marcação. A gente pensou que com a volta do Leandro Guerreiro, o Cruzeiro poderia ter pelo menos um equilíbrio no meio de campo, né? Leandro Guerreiro? E o Leandro Guerreiro jogou de falso, um falso zagueiro ali, né? Falso não, falso mentiroso totalmente, zagueiro. né? Aquele gol que o Aloysio fez na... O Leandro Guerreiro, não sei o que o Leandro Guerreiro tentou fazer ali, né? Acho que ele ficou esperando alguma coisa, algum milagre, assim, e aí apareceu que nem um foguete, o grande Aloysio, né? Não vamos desmerecer o jogador, fez até o gol dele lá, mas realmente tomar gol pro Aloysio e pro Figueirense, que não tem conseguido fazer grandes partidas no Brasileirão, mostra o nível que o Cruzeiro está, né, no Campeonato Brasileiro. O que é preocupante nesse time do Cruzeiro é o seguinte, né, Josias? A gente está vendo que o time não está bem, a gente está vendo que o time não consegue embalar, a torcida do Cruzeiro não consegue empolgar, mas hoje o nosso grande presidente, o Gilvan de Pinho Tavares, deu uma entrevista aí. Ele foi lá na toca, né, falou algumas coisas. O que ele disse, Josias? Ele falou várias coisas a respeito do Celso Roth, inclusive, que teve essa reunião, mas que ele não quis fazer reunião individual com o Celso Roth, e sim atribuiu tudo isso aos jogadores do Cruzeiro. Fez aquele bate-bola ali, lá, o que ele chamou, reuniu todo mundo e fez, né, chamou a atenção. O Alexandre Matos, inclusive, foi o responsável por essa chamada de atenção. Porque o nosso querido presidente, como você disse, Gilvan de Pinho Tavares, ele teve que resolver problemas na academia do Cruzeiro que está sendo reformada, então ele deixou lá seu funcionário, né, para resolver esses assuntos mais problemáticos. Então, o que ele passou nessa entrevista é que realmente ele acredita no trabalho de Celso Roth. Celso Roth aí vai ter mais um voto de confiança aí. Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Acredito realmente que se o Cruzeiro perder, o Celso Roth está fora. Porque na mesma entrevista que ele fala que o problema não está apenas no treinador, ele diz que a torcida motiva muitas vezes os dirigentes a fazerem coisas que eles não gostam. Então, se o Cruzeiro perder do Vasco, com certeza a torcida vai chiar e ele vai, né, acabar cedendo ao pedido do torcedor. Falou também a questão de Filipão, que ele não se sente pressionado com essa saída do Filipão lá do Palmeiras, né? Ele falou que o Filipão está aí à disposição, mas o Celso Roth continua lá, firme e forte, até domingo, como treinador do Cruzeiro. A minha preocupação com relação ao Cruzeiro é que o Celso Roth está aí já tem algum tempo, já são... Quantos meses, Josias? Não acredito. Desde a saída do Mancini? Uns 5 meses, talvez. 5, 4 meses. Me fale, então, por favor, o time titular do Cruzeiro Esporte Clube hoje. Não, difícil. Não tem uma sequência. Ele culpa muitas vezes a questão dos jogadores lesionados, jogadores suspensos. Mas, por exemplo, o Lucas Silva, né, ele vinha jogando, né? Jogou umas 3 partidas, inclusive o Clássico. E chegou agora, o Lucas Silva nem relacionado mais é assim, né? Com periodicidade, como era antes. Então a gente não consegue perceber qual o time que ele quer montar. E essa jogada dele de fazer um 3-6-1 mostra realmente que ele não tem nenhum pensamento, nenhuma base montada no time do Cruzeiro. Bom, agora vamos falar um pouco mais sério com relação ao Celso Roth. Ele não tem confiança nos jogadores que ele tem. Exatamente, isso também Então, se você tenta montar um time, qualquer que seja em videogame, futebol de botão, na sua escola, na sua pelada, você tenta fazer algumas conexões interessantes, né? Pô, esse cara vai defender, esse cara vai atacar, esse cara aqui vai ficar no gol. Poxa, ele não tem confiança. Ele não acredita, por exemplo, que a dupla de zaga do Cruzeiro hoje está formada. Ele não acredita, por exemplo, que o Wellington Paulista é o centroavante que ele deveria ter. Lógico, a gente sabe que o Borja é o titular do time. Mas o Borja está fora de combate. Talvez ele nem jogue lá em Varginha. Então, o que acontece? O cara está sem confiança com seus jogadores. E quando isso acontece, o que tem que fazer? Hein, senhor presidente Gilvan de Pinho Tavares? O que tem que fazer com um treinador que está sem confiança com seus jogadores? Das duas, uma, né? Ou você manda todo mundo embora, ou você manda só o treinador. E vai sobrar para quem, cara, José? Vai sobrar para o treinador, porque realmente é o treinador que sempre leva a culpa nessa situação. Realmente o Celso Roth, ele não tem confiança nos seus jogadores, isso mostra, né, que ele está
Ele não consegue montar essa equipe justamente por conta disso, né? Porque ele faz aqueles testes, coloca um jogador. Aí uma partida aquele jogador vai até bem, mas em outras 3 ele não joga mais nada. Então isso também passa pelo jogador. Os jogadores também precisam ser chamados a atenção deles. Como foi feito hoje com o Alexandre Matos, a gente não sabe o que o Alexandre Matos falou, também não vai ser divulgado por eles, vão falar que foi apenas uma reunião, né? Uma conversa para ajustar os pontos. Isso, para ajustar os pontos. Mas com certeza o Alexandre Matos, do jeito que a gente sabe que ele deve ter dado uma chamada de atenção muito grande aos jogadores do Cruzeiro, que realmente estão completamente no mundo da lua, né? Em vários momentos da partida a gente consegue perceber isso. Chutes errados, passes errados, nenhuma movimentação, nenhuma jogada ofensiva trabalhada, seu Montijo lá, desesperado, correndo para um lado para o outro. Goleiro também, Fábio, como você disse, falhando em determinados lances, sem confiança. E aí todo o time vai seguindo aí essa sina que ninguém sabe onde vai parar, né? Dessa forma. O Birajara Auguro de Freitas, aqui de Ouro Fino, nossa querida Ouro Fino, um abraço para todo mundo lá de Ouro Fino. Até quando o Cruzeiro vai continuar sendo um time sem raça, sem vergonha, desentrosado? Cadê a diretoria, o treinador e nós torcedores para ver esse elenco pobre e apático? Meu caro Birajara, o Cruzeiro não tem um elenco, né? O Cruzeiro tem no máximo um grupo de jogadores, porque elenco, na minha opinião, é Real Madrid, Barcelona, hoje o Paris Saint-Germain, o Chelsea, né, Josias? Isso é elenco. O elenco é formado por estrelas, né? O Cruzeiro está longe de ter um time com elenco. O time no Cruzeiro tem o máximo um grupo, e um grupo fraco, um time fraco, um time que não tem confiança. A própria torcida está sem confiança, a própria torcida também precisa ser puxada um pouco a orelha dela, caro Josias, por aquilo que aconteceu no Independência, né? No jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, vamos pensar, né? Se tá todo mundo conspirando contra o Cruzeiro, como é que esse time vai vingar? É uma série de fatores que estão atrapalhando, né? Não tem condição. O Cruzeiro está sem padrão de jogo, sem time. O time está totalmente fora do contexto hoje do futebol brasileiro. É o 8º colocado? Por sorte. É o 8º colocado. Agora, por quê? Por sorte, né? Não, aí a gente pode... Não é nem por sorte, não, José. A gente pode começar a pensar. O Flamengo oferece perigo? Não, tá difícil. O Flamengo é um time muito fraco. A Portuguesa oferece perigo? Também não. O Cruzeiro foi lá, ganhou de 2-0, passando fácil, né? Vamos brincar de futebol. Vai lá e ganhou da Portuguesa. O Atlético Goianiense oferece perigo? Nenhum. O Atlético Goianiense... Entendeu? Mas é por isso que o Cruzeiro é o 8º colocado. Porque hoje no Brasil conseguem ter 12 times piores do que o Cruzeiro na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. É só por isso que o Cruzeiro é 8º. É só por isso. Lógico, a gente também não vai falar do Corinthians, né? O Corinthians não está disputando o Campeonato Brasileiro, né, gente? O Corinthians está participando. Ele está cumprindo tabela, está lá fazendo seus joguinhos, vai lá, brinca, vou tirar um pontinho do Galo, vou tirar um pontinho do Cruzeiro. Para ganhar uma moralzinha, vamos treinar para o Mundial, né? Então é isso. O Cruzeiro vai jogar contra o Vasco da Gama e seus adversários diretos na tão sonhada vaga na Copa Libertadores, que eu particularmente não acredito. Você acredita no milagre, Josias? Talvez passe por uma reformulação geral com uma mudança de treinador, mas é muito difícil pelo ponto que nós estamos no Campeonato Brasileiro, né? Que já está... 25ª rodada, faltam 13 rodadas. Dá pra você definir o que cada time vai buscar nessa competição. O Cruzeiro tá ali brigando pra fazer um milagre, né? Pra fazer um milagre. E olha que um milagre que nem era tão difícil de conquistar assim, viu? Vamos lá, o nosso glorioso Cruzeiro joga contra o Vasco da Gama às 4 horas em Varginha. O nosso Internacional de Porto Alegre pega o Sport Recife. É uma partida que o Inter deve vencer, né? Talvez, não, mas o Inter também pelo amor de Deus. Tá passando por um momento... Mas não tem estádio. Vamos falar não tem estádio. O nosso glorioso Vasco da Gama pega o glorioso Cruzeiro, como a gente está falando. E o São Paulo enfrenta a Portuguesa no sábado. Nossa Senhora. Pois é. São Paulo também outro time muito instável no Campeonato Brasileiro, com vários problemas. Consegue ganhar uma partida ali, perde outra aqui. Então, a gente vê que os times que estão lá brigando realmente é Atlético, Fluminense e também o Grêmio, que agora está chegando com força. Mesmo assim, também o Grêmio, de vez em quando, dá umas rateadas aí no Campeonato Brasileiro, né? Não, peraí, deixa eu entender o que você falou. Você falou que o São Paulo vai disputar o quê? Não, o São Paulo vai disputar nada. Então tá bom. Nada. Então, vamos para agora quem merece ser
discutido aqui no esporte.com, caro Josias. O Galo vai até Recife pegar o Náutico depois dessa vitória diante do São Paulo Futebol Clube aqui no Independência. O que você achou desse jogo? O Atlético, o São Paulo mesmo desfalcado, conseguiu até segurar um pouco o ímpeto do Atlético, mas só que em determinado momento da partida a gente viu que o Atlético... O que é isso? O ímpeto, segurar a volúpia do ataque. Você tá gastando Tô gastando, hoje eu tô gastando, aproveitando esses momentos saudosos de Mineirão, essa coisa toda aí que a gente conhece. Mas aí o Atlético conseguiu, né, impor seu ritmo de jogo e foi pressão total para cima de São Paulo, vários ataques, o Rogério Ceni sofrendo ali para tentar tirar, principalmente bola parada, né, que foi uma coisa que o Atlético investiu bastante. Bernard ali, em determinado momento do jogo também ele deu uma sumida, mas na hora que precisou dele, ele foi lá, cruzamento perfeito e pá, Leonardo, né? Leonardo chegando, fez gol. Fazendo o gol do Atlético, mostrando que vai ali brigar por essa vaga no ataque ali com o Jô. Pois é, mas aí a pergunta que eu quero fazer para você, obviamente eu já sei a resposta, mas eu quero que você passe isso para os nossos amigos internautas. O Sandro Meirahit influenciou no resultado do jogo? Pois é, né? Aquele lance lá do Douglas foi assim, ele escorregou, uma aplicação de cartão amarelo ali seria mais plausível, né? Falando outra palavra. Outra, você tá gastando. Outra palavra difícil. Uma questão, jogar, obviamente o Douglas, é claro que ele fez falta, claro que ele foi desengonçado, é claro que ele foi exagerado, mas... Cara, escorregou. O que a gente e o Sandro Meirahit estava a 4 metros do lance. Se de olho você consegue definir isso. Com certeza. Mas o que ele pode justificar a favor dele, né? É que aconteceu tudo em frações de segundo e aí ele viu o jogador. Talvez agora, depois que ele viu o lance com mais tranquilidade, ele pode fazer uma análise melhor, avaliar que realmente ele não deveria ter expulsado. Igual aquela vez que ele fez aquela falta do... Quem que fez a falta no Cruzeiro? Do Ronaldo? Foi o Ronaldo, nosso amigo fenômeno? Eu já não lembro, também enfim. não lembro. Mas aquilo pra ele foi falta, né? Então a gente... falando do pênalti lá? Do pênalti, claro. Ele que foi lá e... Pênalti pro Corinthians, né? Pois é, acontece essas coisas, né, que são lamentáveis no futebol. Inclusive teve o lance do Ronaldinho Gaúcho também antes, que ele chegou, né, assim, de forma bastante... uma forma bastante violenta, assim, digamos, né? Foi um carrinho que ele foi lá no Casimiro. No Casimiro, e ele acabou marcando só a falta, o Ronaldinho passou ele. Totalmente falta sem... É claro, os atleticanos aqui podem reclamar com a gente, mas... Não é porque nós somos mineiros que a gente quer que o Galo seja campeão brasileiro, obviamente, para trazer a alegria que falta muito pra gente aqui, mas vamos combinar, né? Precisa ganhar assim também, né? Eu achei sim que foi exagerado, eu achei sim que não merecia ter sido o Douglas ter sido expulso, o jogo seria muito melhor. O Galo matou o São Paulo, ia matar o São Paulo de qualquer jeito, mas é óbvio que na hora que chegar a pergunta aqui pra mim, perguntando se o juiz está prejudicando o Atlético, não está nada. Está prejudicando todo mundo, está ajudando todo mundo, está facilitando muito a vida de alguns. Lembrando que o Atlético foi beneficiado diante do Fluminense, lá no Engenhão. Lembrando que o Atlético foi prejudicado contra o Santos aqui no Independência também. Então vamos ficar tranquilos e tal, o campeonato é longo, faltam ainda 14 rodadas, contando com a 25. Então, vamos lá que eu acho que esse ano talvez dê para o Galo sim. Uma pergunta aqui de Ubatuba, Josias, do Danton Dias, que ele colocou no e-mail Dias dele. Obrigado, viu, Danton, pela sua participação. O Atlético vai aguentar o ritmo do Fluminense? Eu acho que vai. Também acredito que sim, né? O Fluminense agora tem uma sequência de jogos, eu estava até comentando aqui, são jogos teoricamente fáceis, né? Que o Fluminense... Teoricamente não. Teoricamente. Quem sabe o Atlético Goianiense arruma sei lá, é muito difícil, né? Mas tudo pode acontecer. Mas pelo nível de futebol que o Fluminense vai apresentando... Você pegar Português e Atlético Goianiense na sequência, quer coisa mais mole do que essa? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar dos dois, não pode nem pensar outro resultado, até porque o Atlético está ali na cola mesmo, e se der bobeira, o Atlético vai ultrapassar o Fluminense. E os dois vão brigar ali, são realmente os dois favoritos, na minha opinião. O Grêmio, como eu disse, está chegando, mas só que o Grêmio tem dificuldades em determinadas partidas. O Grêmio ele tem mostrado assim, uma estabilidade também. A gente está vendo o Luxemburgo lá conseguindo se reerguer no Grêmio. Tem um fato interessante que eu estava até lendo numa revista falando sobre o comportamento do Vanderlei Luxemburgo no Grêmio,
que ele não dá entrevista mais para a imprensa fora do Rio Grande do Sul. Ele está priorizando somente os gaúchos agora. É porque ele quer aparecer. É, ele quer aparecer lá, ele quer firmar lá, comprou até claro, já queimou o filme dele em tanto lugar, agora que ele tá lá no Sul, ele quer ficar feliz. Ele comprou até já um camarote lá na nova arena do Grêmio. Que entendeu? tá maravilhosa, por sinal. E ele tá justamente pensando nisso. Vou ficar aqui, o time tá estruturado, mas precisa melhorar várias coisas. Pode brigar ali, pode dar um susto nos dois, no Atlético e no Fluminense, mas os dois continuarão brigando por esse título. Rodada a rodada. A situação do Grêmio, ela é tranquila, vamos dizer assim, porque eles não, o Grêmio de futebol porto-alegrense não tem a mesma pressão que o Galo e que o Flu eles estão tem, como francateado. Ele já tem uma certa distância entre os dois de cima e o nosso glorioso Grêmio, mas ele tá lá, né? Se os dois derem bobeira, né? Ele vai passar. Igual quando o Flamengo conquistou o campeonato, né? Ninguém queria. Ninguém queria, foi lá o Flamengo e pegou o título para eles. Tem uma pergunta aqui da Paula, de Contagem. Obrigado, Paula, pela sua participação. O Bernardo tem chance de seguir na seleção depois do Super Clássico das Américas? Difícil a pergunta, hein? É, difícil. O Mano Menezes, ele tem falado muito em sequência, né, de jogadores convocados. Mas a gente tá falando da seleção do Mano, né? Eu esqueço seleção dessa. do Mano. Tudo pode acontecer na seleção do Mano Menezes, né? Que também, se a gente for olhar, de vez em quando é um ajuntado de jogadores. Teve essa vitória aí sensacional sobre a toda poderosa China, né? É um time que até deu dificuldades em França, Espanha, mas chegou aqui no Brasil, parece que eles ficaram muito impressionados com os jogadores brasileiros e acabaram tomando goleada de 8-0. Num jogo de nível técnico fraquíssimo, a China deu um chute ao gol. Não, mas a China, velho, eu tava fazendo uma pesquisa, porque obviamente eu não vou ficar aqui falando sobre futebol chinês, né, Jorge? É difícil. E né? até mesmo saber quem que é quem ali é muito complicado. Até Só nem o Gao ver, é Ling, muito que era difícil. o grande craque. Só o nosso amigo lá, o Bruce Lee, que deve saber como é que é o futebol chinês. Certo. A seleção chinesa, quem que joga, quem que não joga, né? Mas o time jogou sem 8 titulares. Veio aqui só pra levantar o Brasil. É o time B da China. Veio aqui pra levantar o Brasil. O time A já é horroroso, imagina o time B da China. Imagina o time B. Veio aqui e ganhou e tal. Mas voltando ao Bernard, né? O Bernard, aquela situação, ele vai ter essa oportunidade agora. A gente sabe que esses jogadores que foram convocados pelo Mano são jogadores que atuam no Brasil, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Porque ele vai chamar os jogadores de fora e o Bernard pode acabar realmente distante, né, dessas convocações da seleção brasileira. Caso ele continue apresentando esse nível de futebol que ele vem apresentando nas últimas partidas, ele com certeza vai ter chance, né? Mas vamos voltar ao fato de que o Mano Menezes não tem muita coerência. Ele está sendo criticado pelo Fred. Nenhuma. Está sendo criticado pelo Fred, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. A gente não consegue explicar como o artilheiro do Brasileirão fica fora das listas da seleção brasileira. Quando o Fábio era o melhor goleiro do Brasil, hoje não é mais, ele também não era convocado. Então prefiro o Jefferson, ótimo goleiro, mas o Fábio estava melhor. O Bernard, eu acho que o Bernard deve curtir o momento, aproveitar bastante e torcer para que o Mano Menezes tenha alguma coisa na cabeça e continue chamando para a seleção brasileira. Né? Paulo, eu também acho, eu concordo com o Josias, tem que ter muita calma nessa hora quando a gente tenta procurar um ídolo a qualquer custo. Então é muito complicado isso, porque o Bernard é um menino, está começando a vida agora, o futebol agora, então ele tem que ter muita tranquilidade, ir lá, curtir a seleção brasileira. Se ele conseguir se destacar para ser um grande nome da seleção brasileira no futuro, ótimo, legal, mas por enquanto eu acho que é muito cedo ainda, tem que ter muita paciência e vamos que vamos. O Júlio Mota, aqui de BH, ele faz a seguinte pergunta, Josias. O Leonardo tem grandes chances de ganhar a posição de Jô? Se o Jô não jogar, né, ele vai ser titular. Vai continuar sendo titular e é uma função bastante parecida que os dois fazem, né? Que é ficar trombando ali, cabeçadas e tal. E são aqueles lances assim que podem decidir a partida, que é a bola parada, que o Atlético tem investido bastante. Então o Leonardo pode brigar por essa posição, se continuar mostrando esse futebol, que ele é muito trombador, um jogador muito esforçado, né? E eu estava até vendo hoje alguns gols dele no Curitiba, inclusive na partida contra o Náutico, o Curitiba venceu lá nos aflitos, ele marcou um golaço, um chute fora da área, assim, um golaço mesmo,
Então ele é um jogador muito voluntarioso, essa é a palavra. Você tá gastando mais hoje uma demais, palavra viu? aí, nosso vocabulário futebolístico de hoje. Voluntarioso. Voluntarioso. Nossa, hoje você tá realmente demais, viu? Agora, lembrando aqui que o Atlético tem 3 problemas para jogar lá nos aflitos, que é, obviamente, o Jô tá fora do time, segue fora. Tá sem o Guilherme também, suspensão, e sem o Leonardo Silva, né? Também tá suspenso, né? Então, aí vai o nosso glorioso Rafael Marques na defesa do Galo. É o melhor 12º homem. É o melhor 12º homem do Galo? Lembrando de tempos aí de NBA, que sempre tem o melhor 6º homem. Então, no futebol, o Rafael Marques, na minha opinião, é o melhor 12º homem do Atlético, né? Porque ele entra e a zaga continua a mesma coisa, assim, não cai o nível, né? O nível não cai, né? Mas é claro, tem 2 cabeças de áreas ali que destroem toda a armação que chega na defesa do Galo. Então o trabalho dele fica bem fácil. Eu também gostaria de ser zagueiro do Galo com Pierre, Leandro, Donizete desarmando tudo ali pra mim. Com certeza. Trabalho muito mais. Você tá louco, ali é tranquilidade mesmo. Eu tenho algumas informações aqui, se você quiser também, Renato, basta acessar o superfc.com.br. O Cruzeiro pode ter até 6 desfalques lá contra o nosso glorioso Vasco da Gama. E Ronaldinho e Bernard foram poupados do treino agora à tarde lá na cidade do Galo. Josias, algum destaque adicional dessa rodada? Realmente, o que eu gostaria de falar é que a necessidade mesmo do Cruzeiro, né, conseguir essa vitória sobre o Vasco. Porque o que está em jogo ali, além da volta, né, do time, a sonhar com alguma coisa do Campeonato Brasileiro, também está em jogo a situação lá do Celso Roth, né? Mas torcedores, né, estão ali, não sabem o que eles vão fazer, vão continuar torcendo para a equipe, né? Mas a rejeição do Celso Roth é bastante grande na torcida, né? Eles estão pedindo aí, Filipão tá aí, à disposição. E a Gabriela Alves lá de Vitória, obrigado, Gabriela, pela sua audiência. O Celso Roth é o maior culpado pela má fase do Cruzeiro? Não, de todo ele não é o maior culpado, não, mas ele também escala o time, né? E as escalações dele não têm sido nada felizes, né? Gabriela, ele não é o maior culpado. O maior culpado é a diretoria do Cruzeiro, que custou enxergar que o Wagner Mancini não prestava. Mas também esse papo do Wagner Mancini é uma coisa que eu quero até falar, porque então a diretoria do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, o Celso Roth, eles têm o mesmo discurso, que é falar que o planejamento do início do ano que está afetando o Cruzeiro agora, né? Realmente afetou. Afetou, porque você não contratou ninguém. Não contratou ninguém, o Gilvan falou que o Cruzeiro também estava sem dinheiro, continua sofrendo com problemas financeiros na coletiva que ele deu hoje, mas só que o Cruzeiro contratou outros jogadores, né? Como Tinga, como Souza, jogadores que vieram com grande expectativa, mas até agora não conseguiram se firmar. Depois do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve realmente uma subida de nível, porque o time estava assim... Tava triste, né? Não tinha nada. Com a chegada de Souza, com a chegada de Tinga, com a chegada do William Magrão. Mas olha os reforços que eu tô falando do Cruzeiro. O Borges talvez seja o melhor reforço do Cruzeiro na temporada. Tá sempre se lesionando. Mas acabou, né? Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. O Cruzeiro hoje é um ajuntado de jogadores. Então, Gabriela, na minha opinião, a diretoria do Cruzeiro é a grande culpada. O Celso Roth, na verdade, vai ser mais um bode expiatório, vai sobrar para ele caso perca pro Vasco da Gama. E eu acho que vai perder. Acho que o Vasco é mais time, acho que o Vasco está disputando com mais firmeza, talvez, ali a situação no G4. O Marcelo Oliveira, que assumiu o cargo no lugar do Cristóvão Borges, é um ótimo treinador, deveria ter tido mais chance aqui no futebol mineiro. Ele é um cara que entende muito de bola, mas muito mesmo, e não vai dar mole pro Cruzeiro lá no sul de Minas, não. Com certeza, o Cruzeiro tem que ficar alerta aí, porque a situação é muito crítica. E o Gilvan também falou nessa entrevista que já está pretendendo reforçar aqui para o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro? Campeonato Mineiro, vamos ver vários reforços aí para o Cruzeiro. Vamos ver o que ele vai trazer. E também pediu para a torcida do Cruzeiro continuar com o sócio do futebol, né? Porque, segundo ele, foi assim que conseguiu manter o Montijo
Então, com o sócio do futebol, o Cruzeiro vai conseguir ter uma vida estável e ele também está esperando o Mineirão, que é outra coisa, outro fator. Não, mas todo mundo está esperando esse estádio, gente? Todo mundo está esperando o Mineirão. Não, mas não é possível. Agora, o Calil ontem, né, falou que não está esperando o Mineirão, não. Que para ele já tem lá o Independência, falou né? que custo-benefício e Independência é muito melhor para ele do que o Mineirão. Calil, por favor, né? Mineirão é o Mineirão. O Independência é o Independência. Então, vamos colocar a situação ele no papel, falou né? que é melhor vender poucos ingressos assim, com estádio menor, do que vender tudo em estádio grande e o time ficar perdendo. Então, para ele é melhor chegar lá. Claro. É muito fácil chegar na Independência, né? Lá no Independência não tem flanelinha nenhuma, né? O seu carro não é roubado, o seu carro não é arrombado, né? Exatamente. O estádio não tem internet, né, senhor Calil? Pô, vamos colocar o... E encerrando com a frase épica que ele soltou também na entrevista que ele deu ontem na Rádio Esporte, falando assim que é melhor viver em um barracão sendo feliz do que morar em uma mansão sendo infeliz, né? Então, essa é a frase do presidente atleticano para a torcida, que também chamou a torcida de chata ontem e falou que vai ter... Qual torcida que é chata? A torcida do Atlético falou que vai ter um sócio de futebol barato aí para os torcedores que estão reclamando desse valor altíssimo que está cobrando. Né? E realmente está muito alto, porque você não tem direito a absolutamente nada. Isso aí. Tem pergunta aqui do Montijo, o nosso Marcos Castro lá de Uberlândia está falando que o time não tem jogador, que o Cruzeiro não tem jogador. O André Figueiredo, do Juiz de Fora, está falando que o Montijo está muito mal, e realmente está muito mal, tem que vender ele rápido. Mas é isso, infelizmente, caros internautas, nosso tempo acabou. A gente está aqui agradecendo mais uma vez a presença do nobre amigo Josias Pereira. Obrigado, Josias, pela sua participação aqui comigo de novo. Muito obrigado, Cabir. Muito obrigado, internautas do Super FC. E peço que vocês continuem acessando o nosso site e acompanhem tudo sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no Super FC, com uma cobertura muito bacana nesse final de semana aí. Pode acompanhar. O Emerson e a Letícia estão me fritando aqui por causa do horário, então gostaria de agradecer mais uma vez, internauta, a sua participação aqui conosco. Foram muitas perguntas e eu não consigo responder a todo mundo. Tem o passe Super FC que vai ao ar hoje mais tarde, você também pode assistir quais são os destaques dos times mineiros no Campeonato Brasileiro, e também o Esporte.com na segunda-feira, aí a gente analisando essa 25ª rodada de ponta a ponta. Muito obrigado, internauta, e até mais.